Agora vem pra cá porque eu tenho uma história que chega de Bento Ribeiro, na Zona Norte. Um caso de covardia. Uma mulher foi presa por agredir uma criança. Parando a frase neste ponto, a gente já teria algo extremamente covarde. Uma mulher agredir uma criança. Parando aí, a gente já teria um absurdo. Agora, fica pior à medida em que eu completo a frase. Quer ver? Uma mulher foi presa depois de agredir uma criança com autismo. Autismo. Ah, Hernani, mas como a certeza de que ela fez isso? Câmeras de segurança filmaram, registraram o ataque contra a vítima de 11 anos. Olha isso. 11 anos de idade. A mulher, ó, nem aí. Agindo com truculência com o menino. Toda criança merece carinho, né? E os autistas, ainda mais, né? São crianças que têm muitas vezes, apesar da realidade complicada, né, para a família em determinados momentos, muitas vezes têm grandes talentos. Muitas vezes são especiais em fazer algo, né, em fazer, de repente, uma atividade musical, uma atividade artística. Já cansamos de ver isso. Crianças com autismo com imensa sabedoria para um determinado assunto específico. Então, elas precisam de carinho e precisam de incentivo para desenvolverem esses aspectos de talento que possuem. Mas essa mulher não estava nem aí para nada disso. Cruel essa senhora, cruel. Me dá a reportagem da Vivian Casanova que eu quero saber de tudo agora. Em casa, ao lado da mãe, Lucas agora parece estar bem. É como se ele entendesse absolutamente tudo o que aconteceu, porque na hora que eu tive o embate com ela, eu acho que ele entendeu que eu estava protegendo ele, que eu estava defendendo ele. Então, foi uma coisa que, a partir desse dia, ele ria o tempo todo. Mesmo tendo sido exposto a essa maldade, toda essa maldade não contaminou meu filho. Ele continua, graças a Deus, uma criança maravilhosa. Essas imagens comprovam as agressões que Lucas, um menino autista de 11 anos, sofreu dentro de casa. A violência vem de onde menos se espera. A cuidadora que devia zelar pelo bem-estar da criança. No último dia 12, Marcele, mãe de Lucas, sai do quarto e passa pela sala. Repare que a cuidadora está deitada ao lado do menino no sofá. O garoto faz um movimento para se levantar, mas a cuidadora o força a permanecer deitado. Sem perceber que Marcele estava por perto, a cuidadora dá uma cotovelada em Lucas. A mãe suspeita do movimento e cobra explicações. Desconfiada, Marcele pediu que a cuidadora fosse embora. E, na sequência, ela decidiu checar as imagens registradas por esta câmera que fica de frente para o sofá. Depois de ver as cenas de violência contra o filho dela, ela decidiu, então, chamar a polícia militar. Pedi instrução do que eu poderia fazer, porque a minha vontade naquele momento que eu vi era de ir atrás dela. Só que aí eu continuei pensando, tipo assim, se eu já cheguei até aqui, então vamos fazer o que tem que ser feito. Eu fui bem assistida e eu tenho que agradecer, porque nesses momentos a gente precisa de profissionais preparados em todas as áreas que a gente vai ter, tanto na UPA quanto no IML, que a gente rodou esse Rio de Janeiro para conseguir resolver isso. Quando estavam a caminho de uma unidade de saúde, Marcele avistou a cuidadora caminhando pela rua. Eu identifiquei ela, os policiais pararam, a viatura estava tranquilamente comprando pão na padaria, na fila, que se ela estivesse dentro da padaria eu não teria visto, ela estava bem na rua, bem tranquila, e eles perguntaram se ela poderia vir comigo, eu preferi que não, porque eu já sabia que eu já não tinha muita condição de me controlar. Vera Lúcia Soares França, de 65 anos, foi presa em flagrante. Ela já passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Para Marcele, fica o sentimento de frustração por ter feito de tudo para proteger o filho e, mesmo assim, ter falhado.
É muito difícil a gente ter que viver dentro dessa realidade, que não tem em quem confiar. Mas é câmera, é atender aos sinais das crianças, não se sentir culpado e não se fazer dependente de ninguém. A gente não pode ter somente uma pessoa como opção.